Bem-vindos a mais um programa da série sobre a história da Bahia. Estou aqui com o Luiz Tourinho, que é um grande conhecedor, um grande pesquisador da história da Bahia, fascinado por esse tema. E a gente vai falar hoje sobre o povoamento da Bahia, do início desse primeiro amálgama que a gente já falou no programa anterior, Luso-Tupi, né, entre os portugueses e os índios tupis, que eram os índios do litoral, que formam as primeiras famílias da Bahia. Tem em Caramuru e Catarina do Paraguaçu esse paradigma, esse mito, quase que mito fundador, que não é mito, né, é verdadeiro, esse casal fundador. E também, claro, não esquecendo, já tocou aqui no último programa, as capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro, que têm um desenvolvimento à parte até 1760, quando são incorporadas à Bahia. Mas que, apesar de serem capitanias privadas, né, hereditárias, com donatários, elas sempre já né, antes de serem incorporadas à Bahia, já tinha uma relação muito forte com a antiga capitania da Bahia, que é a capitania que se transformou em capitania da Coroa em 1549, como nós já vimos aqui com Tomé de Souza, se transforma em capitania da Coroa, e é essa área que vai do rio Jaguaripe, depois do Jiquiriçá, a fronteira muda um pouco, até o Rio São Francisco, e que incluía também, nesses primeiros tempos, Sergipe. Sergipe só vai ficar fora da Bahia a partir do Império Brasileiro, só a partir do Império Brasileiro que Sergipe se separa da Bahia em definitivo, não tem mais a relação de subordinação a Salvador, que era até 1759, até 1763, a capital do vice-reino do Brasil. Obrigado, viu, show, né? Acho que no primeiro episódio a gente focou muito nessa parte do litoral, né? No fundo, a grande discussão do século XVI, o grande desafio, era fixar o homem português no litoral para impedir que as outras potências conseguissem tomar. Então, seria tomar posse do Brasil. E aí, o grande desafio depois, posteriormente, seria o quê, então? Povoar, descobrir, conquistar o Grande Sertão, né? Que formaria então o Brasil e conectaria, de certa forma, uma província a outra, uma capitania a outra. Exato, bem colocado, porque tinha essa presença francesa, a gente já viu no programa anterior que Caramuru, o Diogo Alvarez, né, Diogo Álvares, casou-se com Catarina do Brasil, como foi chamada, Catarina Paraguaçu, na França, em Saint-Malo, em 1528. Então isso significa que havia um grande investimento francês aqui na Bahia para que isso se justificasse todo esse gasto dos franceses em levar para lá e trazer de volta, o que não era fácil naquela época. Então nós temos os jesuítas desde 1549, com Tesse Manuel da Nóbrega, vem com Tomé de Souza, com essa missão de converter as almas, né? Essa missão de com doçura, se buscar o elemento nativo, fosse ele tupi, da chamada língua geral, fosse ele da chamada língua travada, que se dizia na época, que era, não se usava esse termo, mas era o macro-G, que os tupis chamavam tapuias, que eram os índios que viviam mais para o sertão, se buscar cativar esses índios, né? Cativar no sentido de cativar mesmo, não de tornar cativo escravo, mas de cativar no sentido de De convencê-los, civilizar, né? e de convertê-los, né, à fé cristã. No que terão muitos sucessos missionários. Né? Se você comparar com outros casos ao redor do mundo, na história das conquistas, das migrações, das penetrações, poucos tiveram tanto sucesso na conversão quanto jesuítas, capuchinhos e outros missionários católicos tiveram na conversão dos nativos brasileiros. Um sucesso estrondoso. Claro que a gente vai ter aí, já no primeiro século a gente falou um pouco disso, mas vamos falar mais um pouco a questão da santidade. Que a santidade é um sincretismo que se forma a partir de lideranças desgarradas, digamos assim, inconformadas, que brigam no interior do aldeamento e tal, e que vão liderar movimentos proféticos, e que tem um pouco do messianismo milenarista, que isso existia dentro do catolicismo, já vinha da Europa esse milenarismo. Nós vamos ter o sebastianismo também ligado a isso, na Bahia, no Nordeste como um todo, com o antigo profetismo tupi, que ainda está para ser estudado e desvendado,
mas que existia também essa missão profética da busca da terra sem males, que não era o além-mar. Tem muita gente que ensina dessa forma, mas não era nada disso. A Terra Sem Males era o lugar dos antepassados, o lugar quase que um paraíso, né? Paraíso que se podia buscar na Terra. E então vai haver essas lideranças, e principalmente aí com destaque para a Santidade de Jaguaripe, que é um movimento que surge lá na última década do século XVI, em Jaguaripe, abrigado por um senhor de engenho que resolveu lá patrocinar esse empreendimento, que hoje analisado, viu, Luiz, ele tem mais elementos cristãos do que elementos da cosmogonia tupi, né? Ele tem mais elementos cristãos. Era formado, os líderes eram todos, tinham estado em aldeamentos, tinham recebido educação, alguns sabiam ler e escrever também, porque os jesuítas muito fizeram nesse sentido, foi uma grande obra que eles fizeram, desde ali do colégio da Bahia, ali no Terreiro de Jesus, começaram a ensinar logo no primeiro ano. Manuel da Nóbrega chamou as crianças tupis, né, para ensiná-las ali, onde é o Terreiro de Jesus hoje, que era justamente a área reservada à Companhia de Jesus, naquele primeiro momento da cidade de Salvador. Então, essa... Eu queria comentar, Schomer, Sim. É o seguinte, que se superestima às vezes, claro que foram fundamentais, ou pelo menos falam como se fosse algo hegemônico, a contribuição jesuíta, mas como você mesmo citou, os franciscanos, como os capuchinhos, ajudaram nisso também. A professora Antonieta de Aguiar, que é historiadora, ela dá uma justificativa boa para que, digamos assim, tenham a historiografia ou o imaginário que se formou aqui para os brasileiros, como se os jesuítas tivessem formado tudo, né? É porque eles tinham muito essa parte de passar relatórios para Roma, ou seja, criação de fonte primária, que o historiador fica muito fácil. Já os franciscanos, que são divididos em 3 grandes famílias, ramos, que seriam os conventuais, o AFM e os capuchinhos, os conventuais vieram relativamente recente para a Bahia. Mas, praticamente, os OFM e os capuchinhos, eles foram muito importantes para cá, né? Tanto que os grandes conventos, por exemplo, aquele convento de São Francisco, né, que tem a questão do barroco, acho que é um dos cartões postais mais famosos. São Francisco do Conde, daqui, né? Sobre a invocação de São Gonçalo. O convento de Santo Antônio de Paraguaçu, né? Assim por diante. Ou seja, esse ramo dos franciscanos, o FM, eles focaram muito nessa parte dos grandes conventos, acho que os de Cairu também, se não me engano. Já os capuchinhos focaram nas missões, tanto que o meu amigo Frei Ícaro, que é capuchinho, ele fala isso, que os capuchinhos ficaram muito tempo deixando somente a Piedade, né, o convento da Piedade, que fica no Piedade, que é do século XVII, e era chamado de Hospício da Piedade. Hospício, na época, significava hospedaria, era o lugar onde eles se hospedavam. Isso. E focaram por conta disso muito na parte das missões e demoraram muito para fazerem outros conventos. Tanto que os capuchinhos hoje, no interior da Bahia, os conventos deles são relativamente recentes. Então, isso que é interessante. Um ramo focou na parte dos grandes conventos, que são relíquias arquitetônicas até hoje, que é o FM, e os capuchinhos focaram nas missões, principalmente do sertão baiano. Já os jesuítas, nessa parte educacional, de fato, ajudaram já outras ordens, como, por exemplo, dominicanos, então a presença sempre foi relativamente fraca. Acho que os dominicanos ficaram muito fortes lá em Pernambuco, mas aqui não tinha a ordem primeira dos dominicanos, dos religiosos, então só a ordem terceira. Os beneditinos e os carmelitas praticamente se concentraram aqui em Salvador. Né? Porque são mosteiros, no fundo. A atividade missionária é realmente dos franciscanos, dos jesuítas e tal. Já as ordens de São Bento e outros que são os mosteiros, os monges, eles focam mais uma vida religiosa reclusa, de oração, e não tanto a missão. Então, cada um tem sua especialidade, podemos dizer. Pois é, e os capuchinhos, eles tiveram, porque entendo, os jesuítas, a primeira obra deles, assim, que foi muito enfatizado por Nóbrega e por Anchieta ficou em São Paulo e Nóbrega ficou mais na Bahia. Dessa primeira leva, foi a prioridade para eles era sistematizar a língua geral, para facilitar a educação dos tupis e guaranis.
né? Então, se fez uma língua que servisse tanto para a catequização dos tupis como dos guaranis, que eram muito numerosos no Paraguai, onde os jesuítas também atuaram, né? Inclusive no Antigo Paraná, nosso aqui, que a missão do Guaíra, e de Tapes, no atual Rio Grande do Sul. É, todas essas foram empreendimentos jesuítas. Então eles acabaram focando muito nisso e deixaram um pouco de lado os chamados índios de língua travada, os tapuias, o pessoal do interior, dos sertões, do Brasil Central, do Planalto Central brasileiro. E nisso os capuchinhos foram muito felizes, principalmente aqui na Bahia, com o sertão de São Francisco. Eles tiveram uma atuação muito grande. Os cariris, por exemplo, que se tornaram grandes aliados da colonização dos sertões. Grandes aliados do povoamento da Bahia foram os índios cariris. Ah, mas teve uma tribo cariri, sim, sempre tem uma tribo que fica descontente porque, às vezes, por causa de uma ofensa, de alguma coisa. Isso é natural, gente. Não dá para querer que todo mundo te receba bem e fique feliz o tempo todo. Existem pessoas que vão resistir por motivos, às vezes, de... A gente sabe que teve brigas no sertão de São Francisco, nessas missões, de ter missões que enfrentaram problemas porque o primo de um com o primo de outro brigaram ali, brigaram entre si, aí os religiosos não queriam tomar partido de ninguém, e acabou que não, mas um achar que o outro tinha tomado partido, e nisso se acabou uma missão. Então, às vezes, as coisas aconteciam assim. Às vezes, havia os abusos também de alguns procuradores das grandes casas, embora as grandes casas dos sertanistas, no mais das vezes, colaborassem com as missões. Até porque eles sabiam que eles precisavam das missões, muitas vezes eles pediam missionários. Mas vai haver conflitos. Os próprios capuchinhos vão enfrentar uma denúncia da Casa da Torre ao governador, dizendo que eles queriam sublevar o São Francisco contra as autoridades portuguesas, porque eles eram franceses, estavam ali a serviço do reino da França, contra Portugal, e aí o Frei Martim de Nantes teve que escrever a então rainha consorte de Portugal, a primeira esposa de Dom Pedro II de Portugal, Dom Pedro II, rei de Portugal. Vai estar em breve, a biografia dele vai estar aqui no canal também, como já está de Dom João V. Então, escrevem para ela e pedem a intercessão dela. Ela era nascida em Paris, tinha ligação com Luís XIV, e aí ela intercede junto ao rei, e o rei mantém os capuchinhos da ordem para que os capuchinhos sejam mantidos, porque exerceram uma função muito importante. Agora vamos falar disso assim mais em termos de como isso se dá na prática. Vamos começar, a partir de Salvador, determinar o povoamento da Bahia. Porque o povoamento da Bahia, se a gente pegar, começando uma linha temporal, da chegada de Tomé de Souza até meados do século XVIII, ou seja, dos 200 anos que se seguiram a Tomé de Souza, o povoamento da Bahia ele tem uma centralidade de Salvador, ele é demandado a partir de Salvador. Todo o processo tem sempre a intervenção do governador. É como eu disse num outro programa aqui, paulistas versus baianos. Os paulistas eram meio que independentes. E os baianos, sertanistas baianos, eles sempre foram uma força oficial, porque era uma força que tinha a ver, tinha uma licença do governador, tinha sempre uma comunicação com o governador, que era o governador geral do Brasil, justamente nesse período. Isso eu ia falar também, Showman, isso é importante, que existe uma corrente, isso aí foi desenvolvido por historiadores paulistas, principalmente do início do século XX, que os bandeirantes, a formação do Brasil sertanejo, da formação que tem, foi uma obra exclusiva dos paulistas, os paulistas que criaram o Brasil. Tem essa tese ultrapassada, passou de propaganda política no século XX. Só que, como você mesmo fala, no seu livro, do Brasil Vira-Lata, você citando alguns autores e tal, 3 foram locais originários das bandeiras, ou seja, das expedições que foram adentrando o Brasil profundo, do Cerrado, da Amazônia, assim por diante, que foram Pernambuco, Bahia e São Paulo. São Paulo, de fato, teve a contribuição, mas acaba se esquecendo da Bahia e de Pernambuco. Pernambuco criou que, digamos assim, seria o Nordeste, que o conceito Nordeste... até o Maranhão e o Pará, né? Até o Maranhão e o Pará não existiriam, não seriam brasileiros, não fosse a atuação de Jerônimo de Albuquerque Maranhão e depois os seus sucessores. Isso. Que Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nunca vamos esquecer, era daquela casa
que é uma casa muito importante para Pernambuco, e isso é muito importante para Pernambuco, que era Eduardo Coelho e seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, que eram fidalgos portugueses, né? E eram os únicos que foram fidalgos daquela geração de povoadores. E fizeram realmente muita coisa. Eles se dedicaram àquela capitania. Inclusive Matias de Albuquerque, que foi o descendente, que era herdeiro, ele vai se bater de todas as formas contra os holandeses de uma maneira heróica. Então, ali se criou um núcleo de heroísmo, de patriotismo, digamos, brasileiro, ali que se começa. E o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que era filho da Maria Arcoverde, né, que era a primeira esposa de Jerônimo de Albuquerque, ele vai ser fundador de Natal, no final do século XVI, e vai tirar os franceses do Maranhão. Ele consegue, com uma tropa pernambucana, tirar. Então, a partir daí, se incorpora todo esse território, vai incorporar depois o Ceará e tal, toda essa região do litoral do Nordeste, a partir de Alagoas até o Pará, ela é uma obra Pernambuco, de isso. Pernambuco, né? Mas Pernambuco tem dificuldades em penetrar seus sertões, que o próprio sertão de Pernambuco, se você pegar o Pajeú é a colonização baiana da Casa da Torre. Queria mencionar, né, que o sertão, então, ou seja, mesmo você disse, né, Pernambuco teve a função, principalmente do litoral, do Alagoas até o Pará, né? Já a Bahia seria dos sertões. E o Rio São Francisco foi muito importante para isso. Que São Francisco deságua na fronteira atual hoje do Alagoas com o Sergipe e vai adentrando a Bahia inteira com Pernambuco e tal, chegando até Minas Gerais. Então foi seguindo o curso da água, indo até a nascente, que os baianos foram, por conta da pecuária também, principalmente, adentrando. Ou seja, Minas Gerais hoje, por exemplo, por que o mineiro está bem com o baiano? Não é à toa, não é uma coincidência. Porque os baianos que povoaram Minas, principalmente o norte de Minas, seguindo o Rio São Francisco. Né? Então a gente vai falar daqui a pouco a questão da Guerra dos Embalos, ou seja, a independência mineira, que é o estado de Minas Gerais, foi um produto desse encontro entre paulistas e baianos. Mas a priori é isso, o Rio São Francisco serviu para povoar o sertão e, por meio da pecuária, por meio de bandeirantes, pecuaristas baianos. Eu sempre insisto, Luiz, que é ruim conhecer história sem conhecer geografia. Né? Então, por exemplo, você olha no mapa, assim, a pessoa leiga vai olhar no mapa e diz, mas vem cá, a Guerra dos Emboabas, por que os baianos estavam lá se Salvador é tão mais longe do que hoje é São João del Rei, Ouro Preto, do que São Paulo? Senão, porque era muito mais fácil chegar, era muito mais lógico o caminho da Bahia até a nascente do Rio das Velhas, que, para quem não sabe, é afluente do São Francisco, ou seja, para chegar ao que hoje é Ouro Preto, que era a Vila Rica na época, que é justamente onde se localizam as nascentes do Rio das Velhas, o caminho lógico é pelo Rio São Francisco, né, que vai chegar lá. E São Paulo, para quem quiser ter uma ideia, é só pegar a garganta do Registro, no Caminho Velho, próximo a Queluz, no estado de São Paulo, na tríplice divisa, que hoje é a tríplice divisa Minas, Rio e São Paulo, para saber que você tem que subir 1.600 metros. E como é que você trazia um boi, como é que você trazia uma carga para levar alimentos, que foi o grande desafio, levar alimentação para aqueles mineiros que estabeleceram em grande número em Minas Gerais, com a descoberta do ouro, depois dos diamantes. Isso tudo foi conseguido pela Bahia, foram baianos que levaram comida para lá, levaram gado, fizeram plantações. A Casa da Ponte fez muitas plantações ao longo do São Francisco para que eles pudessem ter essa comida, poder ter milho, poder ter mandioca, para que se provesse comida para os mineradores do centro de Minas Gerais, aquela região que ia do Cerro do Frio, que é Diamantina, né, até a comarca do Cerro do Frio, Pitangui, que era uma casa... Pitangui era praticamente uma cidade fundada, uma vila fundada pela Casa da Ponte, era toda da Casa da Ponte, era toda de baianos, nunca paulista nem entrava lá, e era uma comarca importante, uma cidade importante, uma vila importante das primeiras vilas de Minas Gerais, até a região do Ribeirão do Carmo, Vila do Carmo, depois cidade de Mariana, que vai ser a sede do bispado, vai ser assim, o primeiro bispado de Minas Gerais é Mariana. Mas isso tudo vem pela Bahia, é a Bahia que torna possível aquilo. Né? São os baianos, e junto com os portugueses, aí dizem, mas os emboabas em grande parte eram portugueses. Sim, em grande parte eram portugueses.
porque a ligação de Salvador com Portugal é muito forte. Era a capital, era o lugar oficial. Então as coisas aqui, muito aventureiro não gostava de Salvador, porque por Salvador você, se cometesse um crime, você ia pagar pelos seus crimes, né? Você respondia, você tinha um controle, as coisas eram controladas aqui. Mas ao mesmo tempo o apoio era muito maior também, você tinha um apoio oficial. As coisas se faziam às claras, né? Essa coisa mesmo dos índios, né? Os paulistas abusaram, não sei o quê. Não acho que os bandeirantes tenham feito muito errado nesse ponto. Não acho que eles tenham sido especialmente cruéis ou coisa parecida. Gosto de desfazer esse mito. Mas os sertanistas baianos tiveram que ser muito mais respeitosos, porque as leis vinham lá, tanto na época da União Europeia, vinha da Espanha, quanto na época de domínio português, vinham do Reino de Portugal, dizendo, não pode escravizar o indígena, e não se escravizava mesmo, né? Não, a maior parte não acontecia isso. Tem que se tratar bem, tem que procurar educá-lo, procurar trazê-lo para a fé católica. Então, isso era uma obrigação também dos sertanistas, dos colonos, dos donos de engenho. Gabriel Soares fala muito disso no seu lado. Gabriel Soares, que é o pai da historiografia brasileira, que é esse vereador de Salvador. Ele é vereador de Salvador na década de 1570. Depois vai ao rei Filipe lá na Espanha, consegue carta de mercês para uma conquista dos sertões, mas infelizmente, subindo para Paraguaçu, ele acaba, com um mau planejamento da sua viagem, acaba morrendo lá. Não se sabe até hoje exatamente o local em que ele morreu, mas foi para o lado de que hoje é a Chapada Diamantina. Na época não se falava Chapada Diamantina, se falava mais no que se conhecia, que era as Serras do Orobó. Chapada Diamantina só vai ser conhecida mesmo quando a Casa da Ponte povoou aquilo ali, né? Povoou Morro Chapéu, povoou Urubu, que é atual Paratinga. Mas isso é um processo que só vai acontecer na metade do século XVII. Você sabe que Antônio Guedes de Brito, embora ele tenha nascido na Bahia já, ele tinha um tabelionato que ele herdou do avô, que tinha vindo de Portugal. Ele só vai realmente se lançar ao sertão em meados do século XVII. Não se houve grandes movimentos por sertão antes disso, embora eu vá falar dos movimentos primitivos que vão dar em Sergipe, Belchior Dias Moreira, Itapicuru já começa a ter criação de gado na virada do século XVI para o século XVII. Itapicuru depois vai ser uma das primeiras vilas do sertão, senão não é a primeira vila do sertão por causa de Jacobina e Rio de Contas que precedem, mas logo em seguida vem Itapicuru. Foi muito tempo a principal cidade do Nordeste baiano. Exatamente. Inclusive o Barão de Jaramoabo, que era o político mais importante depois do Império, que outro presidente fala, a sede era lá. Eu queria comentar também... Tucano, toda aquela região ali veio de Itapicuru, a base dele é Itapicuru. O próprio Inhambupe é uma decorrência de Itapicuru, não um movimento que veio daqui do litoral. Inhambupe é um movimento que parte de Itapicuru. O que eu queria comentar é importante o seguinte: os dois grandes protagonistas da ocupação, seja do Nordeste, do Sertão, seja de Minas Gerais ao Sul, são as duas casas no sentido de Game of Thrones, né? Famílias importantes, famílias nobres, que é a Casa da Torre, ao norte, né? De Garcia Dávila, originalmente, e a Casa da Ponte, ao sul, centro-sul da Bahia, que é a que ocupa Minas Gerais. Então, são essas duas grandes famílias, duas casas que conseguiram ocupar e foram protagonistas, ou seja, não foi o Estado, e sim duas famílias poderosas. Aí seria interessante você comentar um pouco isso, porque a Casa da Torre é um pouco mais antiga, pelo menos aqui na Bahia, depois a da Ponte. Vamos começar com a Casa da Torre, que realmente é mais antiga. E por que é mais antiga? Nós temos que entender um processo até que influenciou muito no povoamento da Bahia. Foi um homem, um nobre português, Antônio de Ataíde, o primeiro conde da Castanheira, que era amigo de infância do então futuro rei, do então infante Dom João, que vem a ser Dom João III. O Dom João III é o rei de Portugal quando se institui as capitanias hereditárias. É ele que manda a missão de Martim Afonso de Souza. E Antônio de Ataíde era amigo dele e se torna vedor da Fazenda Real. Era quase um valido do Dom João III. Dom João III tinha outros conselheiros importantes, mas o Antônio de Ataíde era de confiança, era de casa. E eram primos também.
Além de tudo, eram primos. Então, Dom João III vai confiar as ideias do Brasil, as ideias sobre o Brasil, os primeiros tempos de colonização, são confiados a Antônio de Ataíde. É dele as ideias das capitanias hereditárias. É ele que escolhe os primeiros capitães donatários. Todas as pessoas tiveram que conversar com ele para obter o foral. E é ele que decide por recomprar a capitania da Bahia dos filhos de Francisco Pereira Coutinho, do malfadado empreendimento da Vila do Pereira, para se transformar em capitania da coroa e sediar a cidade de Salvador, sediar o governo geral. Então o Conde da Castanheira nunca vem ao Brasil. Embora ele faça todo esse planejamento, ele não vem. E ele encarrega um primo dele, mas aí o primo, por causa ilegítima, porque o Tomé de Souza era filho ilegítimo do tio de Antônio de Ataíde, de ser o primeiro governador-geral. Foi uma escolha do Antônio de Ataíde, que era muito ligado ao Tomé de Souza. O Tomé de Souza era muito ligado a ele, melhor dizendo. Quem estava ligado a quem? Então o Tomé de Souza, para agradecer ao Antônio de Ataíde, ele dá a ele as melhores sesmarias, que é a ilha de Itaparica, que ele vai, quando a Câmara de Salvador contesta a doação da sesmaria da ilha de Itaparica, o Duarte da Costa vai transformar em donataria, passa a ser uma capitania hereditária, né? Dada ao Conde da Castanheira, Antônio de Ataíde. E Tomé de Souza também dá duas outras sesmarias muito importantes para a nossa história. A primeira é a do Rio Vermelho, que viria do Rio Vermelho até 2 léguas acima, dá mais ou menos na boca do rio Pituaçu, hoje. E a outra que começa no Rio Joanes e vai até Sergipe, até a divisa até o Rio Real. Antônio de Ataíde não vem ao Brasil e encarrega Garcia Dávila de cuidar, é o foreiro dele. Garcia Dávila também muito ligado a Tomé de Souza. Encarrega Garcia Dávila de cuidar dessa parte. E aí Garcia Dávila funda a Tatuapara, o empreendimento Tatuapara, que é a atual Praia do Forte, que depois vai ser o castelo, depois vai fazer o castelo lá. E tem as ruínas até hoje. E depois vai se transformar em Casa da Torre por um episódio que acontece no século XVII, que é um conflito que vai envolver o Bernardo Vieira Ravasco, que era irmão do Padre Vieira, que é também um grande sertanista dessa época, um grande conquistador. Ele conquistou grandes sesmarias nos sertões da Bahia. Mas se tornou uma espécie de inimigo dos Ávila. E aí acontece o rapto de Isabel Dávila. Com isso, o Bernardo Vieira Ravasco vai dar proteção, vai permitir o casamento dela na Igreja do Carmo com aquele empregado da Casa da Torre que raptou Isabel Dávila. Tudo isso vai estar sob a proteção de Bernardo Vieira Ravasco e sob a proteção dele também, porque ele tinha uma grande influência. Vamos lembrar que o Padre Vieira era um dos maiores amigos, dos mais importantes amigos, das maiores influências de Dom João IV, o restaurador de Portugal. O rei Dom João IV era muito ligado a Padre Vieira. Depois o Padre Vieira vai perder prestígio com Pedro II, embora tenha sido ele a educar Pedro II quando Pedro II era novo. O Dom João IV encarregou ele de dar educação a Pedro II. Mas Dom Pedro II não vai dar mesmo, que aí vai acabar até sendo preso, né? O Dom Pedro II não vai proteger, vai ser preso pela Inquisição, o Padre Vieira lá em Portugal, porque não tem mais a proteção real que tinha. Mas naquela época ainda tinha proteção real ao Padre Vieira, e isso se estendia ao irmão Bernardo Vieira Ravasco. Então nós temos aí a formação da Casa da Torre. Nesse momento ela passa a ser morgada a partir daí, para que o patrimônio não saísse mais de família, não acontecesse o que aconteceu de Isabel Dávila levar um quinhão pequeno, mas um quinhão da fortuna dos Ávila, né? O Garcia Dávila já vai começar a introduzir gado. Ele gostava muito do gado. Ele chegou a ter um curral de gado na Península de Itapajipe. É interessante isso. Logo no começo, ele trabalhava em Salvador ainda. Ele era almoxarife da alfândega. E aí ele tinha uma criação de gado ali. E outras criações de gado que ele vai levando para essa região ali. Mas no começo, com muito entendimento com o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, inclusive, escreve que no começo o Garcia Dávila foi um aliado muito importante, porque ele tinha muitos tupis ali naquela região dos Joanes para cima, naquela região que hoje é a Estrada do Coco, Linha Verde. Para que vocês entendam, para quem é da Bahia vai entender de que região a gente está falando.
que tem Prado Forte como ponto central. Então, a partir dali, ele cria gado. Só que, lá pelas tantas, com a expansão dos engenhos, os engenhos tornam Salvador uma cidade muito rica, torna a Bahia muito rica. A renda per capita aqui ficou altíssima até 1650, porque os engenhos são altamente lucrativos. Domina-se uma técnica que o mundo não tinha dominado, então, e o açúcar é um produto importantíssimo. E considerando a escassez da nossa população, nós éramos muito pouca gente. Salvador termina o século XVI com menos de 10 mil habitantes, para ter uma ideia. Então, era pouca gente, então a renda per capita é muito alta. E essas áreas, principalmente as áreas de Massapé, são muito nobres para criar gado. Elas têm que ser reservadas inteiramente para a plantação de cana. O gado também atrapalhava, pisoteava, aquela coisa toda, não dá problema. E aí se estimula que se crie gado para os sertões. E aí tem o Garcia Dávila, ele vai, por descendência dele, a casa da Torre, por descendência, vai se misturar com a família de Caramuru e de outros portugueses que já estavam aqui quando Tomé de Souza chega. Entre eles, Belchior Dias Moreira, que é um dos grandes conquistadores, grandes sesmeiros de Sergipe, também um grande criador de gado, nessa região de Itapicuru, Tobias Barreto, Sergipe. Inclusive, ele morre nas suas propriedades em Sergipe. Ele achou que tinha achado prata em Itabaiana, chegou a levar o governador junto com ele, aí depois foi preso na Câmara de Salvador, porque a prata de Itabaiana não era prata, era um mineral parecido com a prata, mas não tinha a mesma pureza e tal, aquela coisa toda que aconteceu. Porque quem conhecer também, eu tenho aqui um vídeo da história de Salvador que conta a história de Belchior Dias Moreira, que é da família de Caramuru, que era a família de Caramuru, e todos esses vão estar junto com a Casa da Torre, vão estar junto com os Ávila, que é Garcia Dávila, depois Francisco Dias Dávila, depois Garcia Dávila II, depois Francisco Dias Dávila II, e vai indo até que o último descendente, já no século XVIII, já no final do século XVIII, já a casa em decadência, em franca decadência. Eu vou explicar daqui depois por que ela entra em decadência. São as decisões do Conselho, as leis e as decisões do Conselho Ultramarino do século XVIII que acabam com as grandes sesmarias. Todas as casas vão entrar em decadência. Um pouco menos a Casa da Ponte, porque a Joana Guedes de Brito, que é a filha de Isabel Guedes de Brito, ela vai manter muitas propriedades funcionando, principalmente nessa região entre Caetité, que tinha o Pedro Leolino, que também era procurador da Casa da Ponte naquela região, entre Caetité e Urubu, entre Paramirim, vai ter muitas fazendas que vão continuar produtivas ali, que são da Ponte propriamente. Então, como o Chapéu também. Eu queria comentar também, viu, Schomer? É o seguinte, então, a partir disso da Casa da Torre, ou seja, da pecuária, essa coisa toda, que se forma o que hoje a gente chama de cultura sertaneja ou nordestina, ou seja, aquele estereótipo do nordestino, que é mais algo dos sertões e tal, essa fusão, ou seja, é um tipo de atividade econômica, principalmente a pecuária, e o encontro, a fusão do português com o indígena, no ambiente semiárido, que cria hoje, então, que é o sertanejo de hoje. Então, é fruto dessa decisão, ou seja, uma atividade econômica, uma região geográfica, o encontro de dois povos, o indígena e o português, assim por diante, que formam que a cultura hoje a gente conhece de sertanejo, nordestino, assim por diante. O Tupi, ele desconhecia, que não criava animais, então ele desconhecia completamente, claro, todos os povos das Américas desconheciam o boi, o boi eurasiano, africano eurasiano. Mas ele gosta da ideia de ser vaqueiro. Então, os tupis que acompanham, porque esses guerreiros que vão começar a ir para o sertão, aí com Moréia, com os Ávila e tal, que vão procurando por esse caminho de Itapicuru acima para buscar o São Francisco, que o São Francisco é buscado por várias maneiras, por vários caminhos, que vão chegar no São Francisco, e o São Francisco se chega ainda na virada do século XVI para o século XVII, no começo do século XVII. Eles vão gostar dessa atividade de vaqueiro, e eles são maioria. Assim, quando você pegava o próprio exército que fez a conquista de Sergipe, que é completada em 1590, é uma veia de povoamento muito importante. Ali você vai ter Abadia, por exemplo, que vai ser um município que vai ser criado
na altura de 1720 também, que hoje é o município de Jandaíra, mas não é no mesmo lugar. Hoje a Abadia hoje é distrito de Jandaíra, que é um município no extremo nordeste, já na divisa com Sergipe, extremo nordeste da Bahia. Então a Abadia já surge nesse contexto, já é um povoamento importante, já é uma região própria de gado, e o gado vai cada vez mais expandido, vai buscar tucano, vai buscar depois serrinha, água fria, que é importante também. A água fria é um aldeamento. E até em Água Fria, em Água Fria chega a se encontrar os jesuítas, né? Que Água Fria é um aldeamento jesuíta, originalmente. Às vezes entra o capuchinho, agora fiquei na dúvida. Mas enfim, é um aldeamento. Aldeamento indígena missionário. E aí o João Peixoto Viegas e o Antônio Guedes de Brito, na mesma época, no começo da segunda metade do século XVII, contribuem para levar índios para Água Fria, para o aldeamento. E depois eles contribuem para tirar de lá, porque eles precisam deles como guerreiros, como guias no sertão, para avançar mais no sertão, para aumentar a colonização do sertão. E aí os missionários mandam uma carta ao governador, dizendo: poxa, esse Viegas era tão nosso amigo, veio aqui e tirou os índios. O Guedes de Brito era tão nosso amigo, colaborava tanto com a gente, tirou os índios. Então, sempre teve essas disputas entre missionários e sertanistas e grandes conquistadores de Sesmarias, grandes povoadores, mas também houve colaboração. Houve algumas disputas na capitania de Ilhéus, especialmente, entre pessoas mais pequenos lavradores, homens bons. O que é um homem bom? A Câmara era feita pelos homens bons. Os homens bons eram todos que trabalhavam, que eram os homens livres que trabalhavam ou que tinham um empreendimento. Podia ser um comerciante, podia ser um lavrador, alguém que tinha uma roça de mandioca, ou então que trabalhasse para alguém, um trabalhador assalariado, ou por tarefa também, pequeno prestador de serviço, sendo um homem livre, ele era um homem bom, podia votar para as câmaras, podia ser escolhido vereador. Então, nisso houve a fundação pela família dos Giraldos, que comprou a capitania de Ilhéus de Jorge Figueiredo Corrêa, do filho de Jorge Figueiredo Corrêa, que foi o capitão donatário original, e ele vai fundar Camamu, isso no início do século XVII ainda. E aí os jesuítas, que tinham recebido aquela porção da capitania de herança de mensal, chamado Fundo de 12 Léguas, que depois vai ampliar mais 6, mais 4, põe abaixo o Pelourinho. Não, aqui não vai ter vila, não. Não queremos vila aqui. Aqui só vai ter aldeamento. E aí tinha o aldeamento de Santarém, que é atual Ituberá, que vai desenvolver a cidade. Tanto do aldeamento quanto da vila, do arraial, como se dizia, podia sair, ou da freguesia podia sair, se chegar a erigir uma vila. Ou seja, ter câmara própria, ter jurisdição civil. Maraú vai ser um aldeamento, município de Maraú. Barcelos, que chegou a ser município, hoje não é mais, mas chegou a ser município ali entre Camamu e Maraú, foi um aldeamento também. A Barra do Rio de Contas, que é Itacaré, também teve aldeamento. Taperoá, que tinha outro nome também, chegou a ser aldeamento. Então você teve vários. Por vezes houve conflito, como houve conflito lá no São Francisco. Esse caso de Camamu, depois o governador teve que decidir, houve conflito. Nem sempre os interesses de missionários e colonos coincidiam. E nem sempre o interesse de missionários e entradistas, bandeirantes, enfim, de sertanistas coincidiam. Embora coincidissem mais, porque interessava muito. Era muito importante que os missionários fossem juntos, ou que fossem na frente, ou que viessem logo depois. Porque se tratava de explicar aquele povo disperso, macro G, do que se tratava aquele encontro, do qual eram as intenções, que as intenções eram boas. Porque é aquela história. Você põe uma fazenda, vamos supor. Você põe uma fazenda, imagine você botar uma fazenda na região de Jacobina, antes de fundar a vila. Aí não tinha vila nenhuma. Você tem que defender a sua posse, né? E aí, para defender essa posse, que melhor do que guerreiros da própria região que conhecem o terreno?
né? Que melhor que convertê-los, trazê-los para ajudar nessa fazenda, para ajudar nesse empreendimento de criação de gado. Quem melhor para tanger o gado, para trazer o gado para o litoral, que o gado tinha que ser vendido aqui, né? Ninguém melhor do que o chamado índio tapuia, do que o chamado macro G, né? Hoje a gente sabe que eram povos de tronco macro G. Então, o missionário facilita esse trabalho, porque ele vai lá e ele é especializado, a atividade do missionário é especializada em conversar com o indígena, em trazê-lo ao grêmio da civilização, digamos assim, para usar as palavras de Capistrano de Abreu. Né? Então, isso é muito importante. Então, um vai servir ao outro. Nós vamos ter uma grande resistência, temos que falar disso, né? Na região das Serras do Orobó. É a região que você vai falar aí de Rui Barbosa, né? De Itaberaba e o atual município de Açu, que é onde está o distrito de João Amaro, que foi fundado pelo Estevão Bahia Parente, que era o pai de João Amaro, que era um paulista que veio convocado pela Câmara de Salvador e trabalhou junto com os sertanistas baianos. Ele foi o João Peixoto Viegas ficou nessa mesma missão. Teve vários sertanistas baianos que participaram. A família Adorno participou dessa missão do Estevão Bahia Parente. Então não foi um empreendimento. Vieram. Tem gente que interpreta assim: a Câmara de Salvador contratou os paulistas porque os baianos não davam conta. Isso não é verdade. Contratou para que se somassem esforços, se somassem experiências para conquistar essa região, que foi realmente uma região muito difícil. Os índios maracás, chamados índios maracás, foi um batismo que se deu às tribos daquela região, opuseram uma resistência que foi única. Eu acho que foi de todos os movimentos de povoamento da Bahia, o mais difícil foi aquele. Essa região foi a que apresentou maior resistência entre todos. A maior parte das regiões não apresentou resistência nenhuma. Essa história de que houve uma guerra aos índios, que mataram os índios, que massacraram, que isso, que aquilo, que atraiçoavam, tanto na descrição contra os índios, detratora dos índios, que era muito naquela coisa de deixa eu ganhar mais cismaria aqui, eu vou dizer pro rei, vou dizer pro governador que os índios me opuseram resistência, que eu venci todas as resistências, que muitos meus homens foram mortos e tal. Havia um exagero nessas cartas, intencionados, dizer, poxa, olha as dificuldades que eu enfrentei por causa da política das mercês, ou seja, efectos por afectos, né? Ou seja, aquela questão da nobreza de serviço, que é muito presente em Portugal. A Portugal é um Estado centralizado desde o início, então ele vai basear sua nobreza não tanto na descendência, mas no serviço, no serviço que você presta ao reino, e principalmente de expansão do reino. Então, há um exagero dessa parte, como há exagero do outro lado também, né? Aquela coisa, o politicamente correto hoje exagera. Massacraram completamente. Não é verdade. Essas populações estão incorporadas na população dos sertões. Completamente, algumas delas. Sertanejo. Sertanejo é a fusão do português com o indígena. Exatamente. E a maior parte do tempo, a prova disso, Luiz, é o seguinte: no século XVI, você já tem, saindo da época do Pedro Tourinho, já, do primeiro donatário de Porto Seguro. Você já tem expedições saindo dali indo até as nascentes do Rio Doce. Como é que você explica que ela ia e voltava? Se era uma muralha, se não havia possibilidade de entendimento entre o elemento. E olha que aquela região ali vai ser bem difícil. A região do Rio Doce vai se tornar. Rio Doce Mucuri, ela só vai ser pacificada mesmo, ou seja, só vai haver um entendimento com o Teófilo Otoni no século XIX, que vai fundar, o Teófilo Otoni vai fundar a cidade de Teófilo Otoni em homenagem a ele. Né? Mas ele que vai sair, ele que era do Cerro do Frio, da Diamantina, ele vai sair lá dessa região e vai pacificar o Vale do Mucuri, em definitivo. Mas já dava para andar. Ora, se já dava para andar, e quantas entradas aconteceram na Bahia, ia ao São Francisco, ia ser para todo lado, sem problema nenhum. Sem grandes disputas, sem grandes.
Cara, ia e voltava. Como é que ia e voltava? Como é que Belchior Dias Moré penetrava aqueles sertões no final do século XVI ali, essa região toda de Itapecuru, de Sergipe, tudo. Como é que ele ia e voltava? Hã? Uhum. É, isso mostra que era mais fácil do que tanto um lado dos relatos quanto o outro faz entender, porque todo mundo exagerava. O próprio Antônio Guedes de Brito tem cartas dele exagerando. Só perdi 500 bois para aqueles índios lá onde é a região do Jacuípe hoje, né? Aquela região ali Uhum. de Pé de Serra, aquela região ali. Ali tinha uns índios que eram muito. Eles mentiam muito para mim, sempre reclamavam, né, que os índios passavam a perna, prometiam uma coisa e entregava a outra. Ah, e aí eles acabaram pegando minhas redes, perdi 500 redes ali, estou precisando da compensação, o governo tem que me ajudar, tem que ganhar mais Seus Maria. Chorava e ganhava, né? Então, claro que ele ia chorar. Né? Sim. Outra coisa que eu queria falar, eu acho que é importante o seguinte: a questão do açúcar era produzido principalmente de Cachoeira em direção para Salvador, ou seja, que era o produto mais valioso para a pauta exportadora. Tinha a questão do tabaco, que era mais do outro rio, do Rio São Francisco, do Rio Paraguaçu, né, que seria a atual São Félix, mas para Cabeceiras, Paraguaçu, Cruz das Almas e Daí que tal. vai surgir Cruz das Almas, é Muritiba, Cruz Isso. das Almas. Muritiba é mais antigo que Cruz das Almas, né? O povoamento. Muritiba é mais antigo, isso mesmo. Que teria como função principal o tabaco, a parte do comércio com a África, né? Compra de escravos, que era um produto muito desejado pelos reinos africanos, né? Inclusive parece que o Daguiná adorava o tabaco baiano, né? Tinha a questão da pecuária, como você mostrou, né? Da Garça da Torre, lá do Sertão. E a questão é a seguinte, ó, você já tem um produto para comercializar, que seria o tabaco com a África, você já tinha do açúcar para exportar para a Europa por dinheiro, e já tinha a proteína, né, com o gado. A questão e o carboidrato, para o que não tinha Não trigo, só por conta do proteína, clima. não só proteína, vamos ver. O E o gado. couro também. Não, o couro também, o couro vai ser importante para a sua exportação, e depois com a questão da continuidade, ele vai ser fundamental, porque qual é a economia que você tem quando você não tem mais, você não é mais competitivo com o boi no século XIX? O sertanejo, a única coisa que resta dele é vender o couro. Bom, Uhum. Mas queria e o couro comentar antes do embalava seguinte. açúcar, né? O couro embalava o açúcar nas caixas de açúcar era condicionado no couro para manter livre da umidade. Uhum. E outro ramo de povoamento muito importante, que Maragogipe começou isso, Jaguaripe e toda a E região Nazaré das de Farinhas, Camamu é a farinha de mandioca, né? no fundo é como se fosse o nosso trigo, Que era o né? pão da terra, era o pão da terra, exatamente. Isso, Que é um elemento tupi, né? Uma herança tupi, e que vai ser o nosso carboidrato. Então, nosso isso. carboidrato inicial. Claro, depois o pessoal vai plantar arroz ali também, naquela região do Mediterrâneo, de Tinharé, Boipeba, Cairu, aquela região toda da Baía de Camamu. Né? Que é um Mediterrâneo, né? Aquilo ali tem várias entradas, várias baías. Isso. É tão importante ali que Valença, é a tal. única região do Brasil que tinha um maior número de municípios, municípios emancipados no século XIX do que tem hoje. Tal era a importância daquela região ali. Vai ter, inclusive a Câmara de Salvador vai estabelecer cotas de farinha que as câmaras de Boipeba, da velha Boipeba, né? Porque primeiro existiu o velha Boipeba, que depois passou para o domínio de Cairu, que é a ilha de Boipeba, né? Uhum. E depois tem a nova Boipeba, que é a atual Nilo Peçanha. É, Deixa eu comentar isso interessante. O próprio Visconde de Cairu, séculos depois, ou seja, já no final do século XVIII, ele trabalha como ouvidor na comarca de Ilhéus, né? Principalmente ao norte, né? Que no fundo essa região da farinha, produção de farinha e de mandioca, é do norte, a capitania norte de Ilhéus. E aí a questão, um problemão da segurança alimentar. Se não, tivesse uma má colheita, todo mundo passava fome em só fazer um Salvador. parênteses. Né? Era tão importante, Luiz, que o ouvidor da comarca de Ilhéus sempre morou em Valença. Isso. Ah, que interessante. Que ele tomou posse, tanto que o título dele é Visconde de Cairu, né, que é José da Silva Lisboa, porque ele tomou posse lá em Cairu. Ele não tomou posse lá em Ilhéus. Por quê? Porque é lá que garantia a segurança alimentar da Bahia inteira, né? Principalmente Salvador.
senão a pessoa passa fome. Se tivesse problema, passa fome. Então foi um problemão durante séculos isso. Então por isso aquela região era tão importante, do Recôncavo Sul e o norte da Capitania de Ilhéus. E para complementar é o seguinte, então nós já tínhamos a produção alimentar completa, né, proteína e carboidrato, já tínhamos que exportar para a Europa do lucro do açúcar, já tinha a questão do tabaco, comércio africano, e depois surge, que isso que na escola também não ensina direito, a questão da mineração, principalmente no final do século XVII, mais principalmente do século XVIII, que a descoberta das minas, das jazidas, seja de ouro, seja de diamante, assim por diante, não foi somente na questão do estado de Minas Gerais, mas foi também no Goiás, Mato Grosso e também a Bahia, que é chamada hoje a Chapada. Então não foi somente restrito a um estado hoje chamado Minas Gerais. E sim, o próprio Mato Grosso foi povoado por conta disso também. Goiás foi povoado por conta disso também. E a Chapada, que esse que é o ponto. A Chapada ficou muito isolada durante muito tempo, porque de um lado tinha a questão do litoral e do outro tinha o Rio São Francisco. A questão de se adentrar a Chapada foi a questão da descoberta do diamante e dos outros minérios. E tinham duas cidades principais, uma ao norte, que você vai depois explicar daqui a pouquinho, Jacobina, né? E ao sul, a principal cidade era Rio de Contas. Então foram as duas principais e primeiras cidades mineradoras, podemos dizer, da Chapada, tanto que Jacobina, aquela região chamada de Piemonte da Chapada, algo assim do tipo. Piemonte é o norte da Itália, podemos dizer. Então fizeram esse paralelo. Então, essas duas cidades, Rio de Contas ao sul e Jacobina ao norte, foram as duas principais cidades relacionadas ao trabalho de mineração. Já em meados do século XVIII se faz uma estrada para chegar a Minas, para chegar ao São Francisco, naquela região, no Alto São Francisco, né? Partindo da Bahia. Já naquela época se faz. E essa estrada ela tinha uma bifurcação num lugar chamado Tranqueira, que depois vai ser chamado Crioulos, que depois vai ser o sítio novo de Rio de Contas. É onde está hoje a cidade de Rio de Contas. Que a Rio de Contas original ela foi fundada a 8 quilômetros distante daquele sítio. Uhum. Depois ele muda para lá. Então, dali bifurcava as estradas que iam lá, que depois vai ter o sertão de Caetité também, que vai ser importante, né? Sabe que Caetité tem uma importância histórica muito grande, né? E pelo Urubu já pegando São Francisco mais aqui embaixo. Então, perto de São Francisco. Urubu é qual a cidade atual, Chomer? Paratinga. Paratinga. Né? Fica na margem direita de São Francisco. Depois nós temos, na margem esquerda, nós temos Barra e temos Carinhanha, que é fundada pela Casa da Ponte, por Manuel Nunes Viana, que funda Carinhanha. E que está na divisa entre Minas Gerais e a Bahia. Mas ficou para Bahia. Era para ser tudo Bahia. No começo era tudo Bahia. Minas Novas mesmo. Quem olhar no mapa Minas Novas vai ver que tá lá bem dentro de Minas, mas pertencia à Bahia. Só em 1730 e pouco que ela vai, quando ela é elevada a município, a decisão da coroa foi que ela ficasse para Minas, se tornasse a nova comarca de Minas. Né? Uhum. Minas Novas. Mas enfim, toda a fundação, a própria fundação do Cerro é fundação baiana. Né? O Cerro de Diamantina. Que o Cerro do Frio começou como mineração de ouro. Por conta da mineração de ouro que se descobriu os diamantes. E os diamantes tinham um detalhe, né? Diamantes no mundo inteiro só eram produzidos na Índia. Então no começo nem se acreditava que era diamante, porque poxa, diamante só dá na Índia. O mundo sabia que diamante só dava na Índia. O segundo lugar a dar diamantes no mundo, a aparecer diamantes, foi na região do Cerro. Depois se descobre a Chapada Diamantina, mas a Chapada Diamantina, por isso que vai ter esse nome, Chapada Diamantina, ainda no século XVIII se descobre, mas a coroa interdita a exploração até o século XIX. Você vai poder ser permitida a exploração no século XIX. Porque para não inflacionar demais, para não deflacionar o mercado, aumentar demais a oferta de diamantes. Preço cair, isso. Exatamente. Porque a exploração lá em Diamantina continuava e era importante como fonte de arrecadação. Tanto que lá em Minas Gerais, isso é interessante, Chomer, o rei monopolizava a extração de diamantes. Por conta disso também. Na verdade, ele monopolizava. Diamantina nunca foi permitido ser mais do que um arraial. Ela só vai ser emancipada no século XIX, apesar de ser uma cidade enorme,
para os padrões da época, cidade muito rica para os padrões da época, mas ela é aforada ao João Fernandes, né? João Fernandes de Oliveira, o pai primeiro, né? Que era um português que é casado com uma paulista, se estabelecido na região de Mariana, Vila Rica, como comerciante, e se tornou amigo do governador e foi lá e participou da primeira arrematação junto com alguns cristãos novos. Aí depois tem o Felisberto Caldeira Brant, que não é o Felisberto Caldeira Brant nosso aqui, depois do século XIX, é outro Felisberto Caldeira Brant que vai passar a coroa para trás, vai ser preso, vai ser mandado preso para Salvador, porque ele desviou demais o dinheiro que ele devia para a coroa. E aí volta para o João Fernandes de Oliveira, que vai dar para o filho, que o filho tinha mandado o filho se formar, o filho nascido em Minas já, tinha mandado que é o que vai casar com o Chica da Silva, né? E que depois vai para Portugal, vai fazer amizade com o Pombal e tal, tem aquela história toda. Mas em 1770 se decide que aí passa a ser a real extração diamantina, aí passa a ser um empreendimento estatal mesmo. Né? Uhum. A partir daí passa a ser estatal até para controlar a oferta. Se queria muito era controlar a oferta porque foi muito diamante que entrou no mercado de uma hora para outra. Né? Em relação ao... Se bem que diamante era um negócio tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que é o que eu sempre digo, todo diamante de diamantino, mais de 100 anos de exploração, ele cabe no lombo de uma mula, em termos de volume. Ah? Todo ele. A riqueza muito concentrada, muito pequena. Por isso que era muito fácil de contrabandear também, né? Era mais fácil contrabandear que o próprio ouro. Uhum. Bom, mas isso a gente já está desvendo muito para Minas, e eu queria voltar um pouco mais para a ocupação da Bahia. Eu queria, Luiz, fazer um apanhado agora geral aqui, das vilas criadas até meados do século XVIII. Que a gente, num próximo programa, a gente vai falar das outras que vai surgir depois. Tá? Uhum. Então, vou falar um pouco das vilas e das freguesias também. Então, na linha do litoral, aí nós temos a divisão, ainda cabe a divisão dessas capitanias. Porque essas capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro nunca se projetaram para o sertão. Toda a povoação do sertão, inclusive contígua a essas capitanias, então vamos pegar Jequié, toda aquela região, Maracás, toda a região de Vitória da Conquista, que é o Arraial da Conquista, e principalmente o Sertão da Ressaca, que a gente já vai falar dele. Toda essa região ela não foi ocupada pelos capitães, pelos donatários de Ilhéus e de Porto Seguro. Eles se concentraram no litoral. E a Bahia também, uma parte se concentra no litoral. Que a Bahia tinha um recôncavo. O recôncavo vai ser açucareiro, São Francisco do Conde, que é uma das primeiras vilas. Então tem as vilas de 1697, que são São Francisco do Conde, Cachoeira e Jaguaripe. São todas litorâneas no sentido litoral da Bahia, no caso de Cachoeira. E litoral da Bahia, Todos os Santos, Cachoeira e São Francisco do Conde. Por quê? Porque os caminhos principais, a forma, todo o engenho na época tinha canoa. Que é porque a canoa que trazia os mantimentos de Salvador, trazia as coisas, as compras de Salvador, e que levava o açúcar para Salvador, para o porto, para ser embarcado. Então tem essa centralidade. Depois surgem os saveiros, né? Exatamente. Canoa, saveiro. Essas coisas vão surgir naturalmente. Mas era muito mais fácil o caminho da Bahia do que o caminho por terra. O caminho por terra, as estradas, barrenta e tal, Isso. carro de boa e tal, é muito mais difícil. Depois que o tempo vai faltar lenha, porque tipo, você precisava de lenha para mover os engenhos e tal. No litoral, e aí vai se buscar essa região que pertencia a São Francisco do Conde, que é de Catu, Pojuca, aquela região também vai ter engenhos. São Sebastião do Passé, pertenceu a São Francisco do Conde até final do século XIX, começo do século XX. Bom, então toda essa área é especializada em cana-de-açúcar e é uma especialização muito boa. Né? É uma coisa que resiste, inclusive, à baixa de preço, depois de 1650. Baixa o preço, mas a cultura continua ali. O desenvolvimento continua ali, continua expandindo os engenhos, plantando mais cana, procurando aperfeiçoamento. Nós vamos ter um grande investimento na nossa nobreza da terra, dos nossos nobres baianos, do Império, do Segundo Império, principalmente, na Escola de São Bento das Lages, né? Que é a primeira escola superior agrícola do Brasil, que é fundada por Dom Pedro II, mas com apoio dos nobres, do Barão de Jeremoabo, entre tantos outros. Isso a gente conta depois. Depois a gente conta outro capítulo, né?
Mas, Isso. enfim, toda essa região canavieira. Então, primeiras vilas daqui. Então, é, as três primeiras vilas de 1697, e logo em seguida, questão de 20 anos, 20 e poucos anos, Santa Marta, que se separa de São Francisco do Conde, e Maragogipe, que se separa de Jaguaripe, pertencia a Jaguaripe, não pertencia a É. Cachoeira. Maragogipe ainda era um centro, no começo era um centro mais produtor de farinha de mandioca, depois é que ela vai ter muitos grandes engenhos ali também. Tá? Uhum. Então essas regiões aí Mas do, até do hoje tem a farinha de é. Maragogipe, que é famosa. Itaparica era da capitania, então ela só vai ser vila realmente no século, quando extingue a capitania, já no século XIX. Tá? Então, Itaparica, o aldeamento de Veracruz, que dá o nome, inclusive, a um dos municípios que em 1963 vai separar Itaparica, que é a mais da metade sul, a maior parte hoje da ilha de Itaparica, a parte sul e É central de Veracruz. Veracruz, tem sede em Mar Grande, né? Teve esse aldeamento no Baiaco, que tem lá até hoje as ruínas lá, né? Um povoado de Baiaco, no centro da ilha, que era de Santa Cruz, também chamado Veracruz, chamava Santa Cruz Veracruz. Ele sofreu muito com aquelas epidemias, ali foi o centro da tal da epidemia de 1563. Então meio que se despovoou e acabou não dando muito certo aquele aldeamento. Teve as disputas com o Conde da Castanheira, tinha gente que pagava foro, tem gente que não pagava foro, e aquela confusão toda. Mesma coisa com a Capitania do Paraguaçu, de Álvaro da Costa, também vai ter essas disputas. Paga foro, não paga, faz, não faz. Essas áreas privadas sempre vão ter contestação, como as próprias capitanias vão ter. Agora vamos falar das vilas da Capitania de Ilhéus. A gente falou, então, das do Recôncavo, Isso. tá? Vamos falar das capitanias de Ilhéus. Aí você tem ali, de município mesmo, Boipeba, que depois vai ser transferido para Nova Boipeba, que é o atual Nilo Peçanha. Você tem Cairu, que logo é município, e vila, e Camamu. Essas são as vilas. Aí você tem várias aldeamentos que vão se transformar em vilas depois. Até pela lei de Pombal, né? A lei do Diretório dos Índios de Pombal, 1758, que transforma todo aldeamento indígena remanescente, que tinha povoação, em município. Aí você vai ganhar. Aqui no norte da Bahia vai ser Água Fria e Espírito Santo. A aldeia do Espírito Santo que vai virar Abrantes, que é a atual Camaçari. Os mesmos limites da atual Camaçari, o mesmo território que hoje pertence a Camaçari, passa a pertencer à Vila do Espírito Santo, que na época tinha 40 casais de índios e mamelucos. Estava Hum. muito decadente o povoamento. Né? A freguesia de Santa Maria de Pitanga, o pároco reclama numa carta às autoridades. Poxa, aí as autoridades reclamam: não, você não está perdendo nada, você tem 2.700 almas aí em Santa Maria de Pitanga, que era a freguesia, era uma das freguesias rurais de Salvador, e ali Atual Lauro de Freitas. e ali é a atual Lauro de Freitas. Se bem que há controvérsias, né, sobre essas questões aí Sim, sim. envolvendo Lauro de Vamos. Freitas, né? Mas enfim, aí ele reclama e a autoridade responde: ali você está perdendo ovelhas de muito pouca lã, porque o que tinha sobrado do Espírito Santo era pouco em relação ao que tinha sido no auge de Espírito Santo de Abrantes, quando houve a invasão holandesa. Espírito Santo de Abrantes era uma grande vila, era um grande aldeamento, era uma coisa, tinha um progresso muito grande, né? Mas aí é obrigado a transformar em vila e vira a vila mesmo. Água Fria já tinha mais, já um aldeamento que vai dar. É melhor. E aí você tem aldeamentos dessa região de Camamu a Valença, são vários, aí é a maioria, né? Dos aldeamentos que vão ser Santarém, que vira Ituberá, até hoje é Ituberá. A gente já falou, Barcelos, Maraú, Itacaré, vários que viram municípios, viram vilas a partir dos aldeamentos. E na capitania de Ilhéus, Olivença. Olivença vira município, vai deixar de ser município no início do século XX, mas vira município, umas 2.000 pessoas na época, estimada a população, o que era razoável para o fraco desenvolvimento que vinha tendo Ilhéus, né? Você tinha um grande vazio, continua esse vazio. Esse vazio, ele é vazio até hoje, na verdade. Se você tirar os empreendimentos turísticos, entre Itacaré e Ilhéus, naquela estrada nova ali, não tem nada. É um vazio até hoje. Tanto que aquela região ficou esvaziada.
Ela não se mostrou depois propícia para o cacau, então ela não vai fazer parte do desenvolvimento do cacau. A maior parte ali é parque estadual e tal, é mata, não se desenvolveu aquela região. E aí você tem Poxim, vai virar depois a Vila de Canavieiras, mas bem mais tarde. Poxim vai ser deslocada para Canavieiras. O posto de Poxim pertence ao município de Canavieiras, mas é o povoado original que tem ali na região, que fica entre Una e Canavieiras. Mas era muito pequeno aquilo. Pô, Belmonte vira vila no século XVIII ainda. É uma vila importante, é um povoamento importante. Cabralha já era a vila desde o início, desde da donataria do primeiro donatário. Cabralha é vila. Ela vai mudar de lugar. Ela primeiro era na enseada de Cabralha, depois vai se colocar junto ao Rio João de Tiba, né? Que é onde está até hoje, naquele morro lá em cima, né? Quem conhece Cabralha. Porto Seguro, que era a sede de capitania, obviamente era a vila. Trancoso, que hoje ainda pertence a Porto Seguro, se transformou em município, em vila, por conta do Diretório Pombalino, porque era um alojamento, era uma missão. E aí, mais para o sul, você tem algumas vilas que são fundadas, tipo assim, quando a Bahia recebeu a capitania de Porto Seguro, eles disse, bom, vamos fundar a vila aqui para ver se o povoamento sai, porque era uma região extremamente despovoada. Que eram as vilas do Prado, que era do Rio Corumbau para baixo, Alcobaça, Caravelas, Porto Alegre e Porto Alegre. Essas foram as primeiras vilas. Porto Alegre já era uma divisa com a capitania do Espírito Santo. Era a última cidade lá. Então, no litoral é isso aí. Tá, Nordeste, né? A região, a Chapada, o Nordeste da Bahia, né? O sertão do Nordeste da Bahia. Então, Jacobina é vila em 1720, a partir da descoberta das minas de salitre ali, no Rio Salitre, pela Casa da Torre. Mas há uma disputa de jurisdição ali, uma briga, porque ali é uma meio que divisa entre as terras da Casa da Ponte e da Casa da Torre, então se decide, afinal o governador decide que Jacobina mudou até o lugar da cidade para ser um lugar neutro, para entrega à municipalidade, que não vai ser nem a vila em si não vai ser nem da Casa da Ponte nem da Casa da Torre. Vai ficar um para cima, outro para baixo, mas a vila é a vila. E ali porque a comarca é feita lá, não é? E aí gera comarca. Por que gerou comarca lá? Porque tinha que se botar lei. Pra ter uma ideia, entre 1700 e 1720, teve mais de 500 assassinatos registrados em Jacobina. Para a população da época, era um negócio brutal. Não tinha lei, né? Aquela coisa, quem tem razão? Quem tem razão é quem sobreviver. Né? Em Pernambuco vai ficar isso muito tempo depois, né? No sertão, aquelas brigas de família, aquelas gente que existe até recentemente. Então se cria. E aí Itapicuru já tinha uma pressão muito grande para ser colocada a vila. E há uma decisão. Itapicuru briga tanto com o ouvidor de Sergipe. Porque nós queremos pertencer à Bahia, porque o ouvidor de Sergipe faz as ações, e aí o ouvidor de Sergipe chegava e mandava carta para o governador dizendo que o povo de Itapicuru que não respeitava a lei, que não queria pagar imposto, aquele negócio todo. Itapicuru tinha essa briga com o ouvidor de Sergipe, e aí havia troca de cartas, aquela coisa toda, então decide o governador, já nessa mesma época de Jacobina, mesma época que logo em seguida da emancipação de Jacobina, logo em seguida da criação. Aliás, a criação da comarca também é decidida em função da pressão de Itapicuru de não pertencer mais ao julgado de Sergipe. Então aí se cria esse julgado para o sertão, para também respeitar as especificidades do sertão. E freguesia também era um problema, porque antes que Itapicuru e Abadia virassem municípios, eles viram freguesias. Porque eles respondiam à freguesia de Santa Maria de Pitanga. Para ter uma ideia da longura que era para você vir registrar e tal, aquela coisa toda. Claro que tinha lá. Então, no fundo, é um processo de emancipação do sertão. E aí vem Inhambupe também nessa toada, né? Jacobina e Rio de Contas são essas cidades pioneiras, essas vilas pioneiras, em função da mineração. É a mineração que determina o povoamento. E aí você tem, como já falei, Urubu, Caetité,
todas essas cidades aí essas vilas vão se eleger, vão acabar sendo vilas por conta já da ocupação pecuária. São centros pecuários, são centros de passagem. Paratinga, o atual Paratinga, vamos chamar de Urubu, era o ponto que passava o gado do Piauí. Era o ponto que o gado do Piauí atravessava para cá. Ele atravessava embaixo. Ele atravessava lá em cima e atravessava embaixo também. No fundo é o Médio São Francisco, né? Barra, Paratinga e Carignano. Exatamente. No fundo são as 3 principais cidades. Então tem toda esse centro de povoamento. Qual a região que fica para povoar depois? Vai ser na segunda metade do século XVIII, que é a última região da Bahia a ser povoada. A última. É o Sertão da Ressaca, que é Itapetinga e Itambé. Que é essa imensa área que existe entre Ilhéus e Itabuna. Itabuna não existia lá. Entre Ilhéus e Vitória da Conquista. E o Arraial da Conquista, que na época depois vira a Vila Imperial da Vitória, a homenagem ao Dom Pedro II, e depois Vitória da Conquista une as duas coisas e vira a Vitória da Conquista. E aí é João Gonçalves da Costa, um homem negro, nascido em Portugal, que a partir de Minas Novas ele vem acompanhando outros sertanistas e se torna o capitão-mor daquela região. E aí ela vai trazer isso à Bahia. Ele vai trazer essa Bahia na segunda metade do século XVIII. É ele que funda Ferradas, que depois vai ser entregue aos capuchinhos, é onde nasce Jorge Amado e onde se desenvolve depois, coisa para os próximos programas, se desenvolve Tabocas, que vai ser emancipado em 1906 como Itabuna. Né? Já no início da febre do cacau. Né? É um outro momento. Mas nesse primeiro momento, eu quero dizer então que até o final do século XVIII a Bahia consegue essa ocupação geral, com poucas vilas, mais freguesias, paróquias, pequenas igrejas, a igreja curada, é muito importante ter uma igreja curada, ou seja, uma capela curada. A capela, você chega num lugar, num arraial, você funda uma capela, mas você não tem um padre. Então, a partir do momento que você tem um padre, um cura, se diz capela curada. Então você já tem. Isso permite que aquele lugar tenha uma vida semi-urbana ou urbana. Que seja um ponto de referência, um ponto de comércio, que vai crescendo, vai se desenvolvendo. E isso é muito função. A cidade católica precisa de padre, né? A cidade católica precisa de missa. E o padre oficial, né? Um padre que fosse um padre realmente nomeado. Até porque aquela coisa, vem cá. Então quer dizer que em Itapicuru, a pessoa, quando nascia alguém, tinha que vir até Ipitanga para registrar? Não. Tinha um padre lá que representava. Ele mandava a parte do dinheiro que ele cobrava, ele mandava para Pitanga, que o padre de Pitanga sempre reclamava que estava sempre faltando dinheiro, que arrecadar mais e tal, porque tinha muita despesa. Mas enfim. Essa era uma disputa que existia pelas jurisdições, natural. Né? Mas é essa expansão, tanto da estrutura eclesiástica, quanto da estrutura missioneira, quanto da criação de gado, que tem uma importância econômica muito grande, porque o gado que vinha para cá, ele ia ser a nossa proteína, né? Como você bem disse, como ressaltou. Consegue ocupar um espaço muito maior. Que vai passar por Capuame. Capuame não é Miguel Camão inventou essa que Capuame Pedro Camão inventou essa que Capuame foi fundado em 1612 por Francisco Dias Dávila. Não foi, até porque aquela terra não era deles. Aquela terra depois vai ser da Casa da Ponte, a terra onde se instala Capuame, que é próxima aí, fica entre Dias Dávila mesmo e a atual sede de Mata São João, e já a sede de Mata São João, Bonfim da Mata, freguesia do Bonfim da Mata. Ela, que é bastante antiga também, ela tinha uma grande fazenda da Casa da Ponte, a terra da Casa da Ponte. Metade do atual município de Mata São João, por incrível que pareça, que inclui a própria sede da Casa da Torre, pertenceu à Casa da Ponte. Por que pareça, perto da sede da Torre, a Casa da Ponte se instalou. Mas Capuame é um termo do município de Salvador. Por que Capuame foi um termo do município de Salvador? Porque o gado que vinha do sertão às vezes vinha muito magro. Isso foi um problema seríssimo na Bahia.
que os gados que vieram, os primeiros gados eram gados que vinham do Minho, eram gados de raças europeias, acostumados ao clima da Europa, o clima do Minho, o clima do Douro, né? E que, adentrado na nossa caatinga, eles vão proceder a um processo de seleção natural que seleciona aquele que aguenta mais a seca, aguenta mais a falta d'água, aguenta mais o pasto ruim. Isso vai atrofiando o gado. Então, se o gado no começo chegava do sertão com 4 arrobas de carne, com nossas 15 arrobas do boi de hoje, né? Dá para ter uma ideia. Isso vai diminuindo. Daqui a pouco vem só o couro. E Capoame, então, é no século XVIII, o Capoame, todo o desenvolvimento dela é no século XVIII, é um termo do município de Salvador. Para quê? Porque a Câmara de Salvador, o maior tributo que ela arrecadava era o tributo dos merchants, licenciados, os negociantes de gado para pegar e levar para abate. Porque o gado que ia para os engenhos era isento, não pagava imposto. Se você precisasse do gado para mover o engenho, você não pagava imposto. Carro de boi também não pagava imposto. Não? Tinha gente que fazia fraude, aí descobria a fraude, prendia a gente, não. Tá certo. Mas é um termo da cidade de Salvador. Inclusive continuou incrustado de Salvador aquilo, mesmo pertencendo ao município de. Ele tem a batedoura do Barbalho, não é? Barbalho era. Tinha, mas ela tinha mais de um abatedor. Bom, o importante é que a Capoame era central para a tributação. Então lá o gado era tributado. Saiu de lá para o caminho para Salvador, ele já saía tributado e era a principal fonte de arrecadação da Câmara de Salvador no século XVIII. Esse ponto de arrecadação que era dominado, tinha um capitão-mor lá, e ali tinha polícia, viu? Porque era um negócio bem vigiado. E outra vantagem que o gado chegava macro, principalmente do Piauí, chegava muita boiada do Piauí. No século XVIII chegava muita boiada do Piauí ainda. E a boiada que chegava do Piauí era da Casa da Torre. Teve Domingos Afonso Sertão, que era procurador deles lá, fundou várias vilas no Piauí também. Então, a gente falou de vilas baianas, mas muita vila foi fundada aí, no Pajeú, em Pernambuco, até no sertão do Rio Grande do Norte, foi fundada por essas casas baianas, por esses sertanistas baianos que vão criar as bases para lá, Parnaguá, no Piauí, onde fica a Lagoa de Parnaguá. Isso é longe, eu já estive lá, é muito longe, pensa num lugar longe. É perto de Corrente, no Piauí. Corrente vem muito depois. Corrente hoje é a principal cidade da região, mas é uma cidade muito mais recente do que Parnaguá. Conheci a Parnaguá da Lagoa do Parnaguá mesmo, que é Alto Sertão, Sertão. Depois de Formosa do Rio Preto é 150 quilômetros. Formosa do Rio Preto já fica mais de 1.000 de Salvador, então você tem uma ideia de como é que é chegar lá. Mas vinha esse gado de lá. O gado é aquela coisa, o gado se autotransporta. Mas aí ele chegava muito magro, e aí tinha os campos bons ali, tem uns campos bons, pastos bons ali, na região de Dias d'Ávila, que é atual Dias d'Ávila, né? Que era a região do Capoame. A gente sabe que tem uns pastos muito bons ali, tem uns pastos excelentes. E aí eles ficavam pastando ali, já davam uma recuperada no peso, já ganhavam umas arroba antes de ir para o abate. Sério. Sim. Os próprios merchants mantinham aquilo em uma espécie de consórcio deles lá. Vamos deixar o gado aqui que ele chega em Salvador mais gordinho, a carne fica melhor também. A qualidade da carne melhora também, né? Sabe que se tiver muito magro o gado, a carne não vai ter a mesma maciez. É muito duro, então tudo isso era Capoame. Então basicamente é isso. Então nós tivemos esses movimentos de povoamento. Destacar, então, a Casa da Torre desde o Garcia da Ávila, aí com todos os sertanistas ligados à família Adorno, família Álvares, que era Caramuru, família Ávila, que é do Garcia da Ávila. Isso tudo vai formar quase que um consórcio assim, de povoadores dos primeiros tempos do século XVI. Eles são importantíssimos no século XVI. Aí vem o século XVII já lá pela metade do século XVII com João Peixoto Viegas, que era um português, casou-se com uma baiana, que veio para a Bahia, casou com uma baiana, veio cedo.
e com o Antônio Guedes de Brito, que era neto do primeiro que tinha, do avô tinha sido tabelião na Bahia, ele herdou o tabelionato, mas não cuidou do tabelionato, foi cuidar das andanças sertânejas, inclusive ele morre lá pro lado de Monte Chapéu e tal. Tava sempre, ele ia pessoalmente nas conquistas. Não era absenteísta esse povo. E se completa essa obra com João Gonçalves da Costa, que foi o fundador do Arraial da Conquista, que vai ser a Não, atual. que é importante eu também falar, Chomer. Guerra dos Emboabas, Manuel Nunes Viana, não é? Qual a tese? Vou falar a tese da historiografia, você fala o que aconteceu de fato. Qual a tese que fala, né? Que os vicentinos, ou os paulistas, os maranhenses paulistas, descobrem as Minas Gerais, o ouro e tal lá, e querem anexar, né, a província de São Paulo, aquela região toda, que seria hoje Minas Gerais. E só que aí aparecem os estrangeiros, que eles chamavam de emboabas, de forma depreciativa, que seriam os reinóis, ou seja, os portugueses. E a partir disso houve o conflito entre os portugueses da metrópole, principalmente, versus os paulistas, nativistas, não sei o quê. Mas como os portugueses estavam com a coroa do lado, os paulistas perdem e com isso se cria Minas Gerais. Afinal de contas, esse era português mesmo, só? Como é mais ou menos isso? Bom, vamos só estabelecer. O Pedro Isso no II, início do século XVIII, a Guerra dos o rei Emboabas. Dom Pedro II tinha mandado um nobre lá de Portugal, um fidalgo, que era entendido em Minas. Tá? Tinha mandado ele vir primeiro para Bahia. Aí encontrou João Peixoto Viegas aqui. Eu esqueço o nome dele, vou botar o nome dele na tela aí, eu vou pesquisar, vou botar o nome. Esqueço o nome dele. Mandou, engenheiro e tal, né? Engenheiro de Minas. Mandou o João Peixoto Viegas, andou por esse sertão todo com ele para ver, para observar as minas. Daí saiu daqui e pelo caminho de São Paulo ainda entrou e foi até a região onde é hoje Ipatinga. É a região nascentes do Rio Doce, a Serra dos Pinhaços ali. Não vai ser descoberto. E ele estava lá, isso foi ainda 18 anos, em 1682. E se encontra com o Borba Gato. Que o Borba Gato era o chefe dos paulistas naquela época já. Ele tinha ido na missão do Fernão Dias Paz. Que até hoje tem a rodovia Fernão Dias, é justamente o caminho de Fernão Dias. O Borba Gato também vai estar aqui na Bahia, ele vai andar por aqui para a Bahia, para São Francisco, ele ficou foragido um tempo. A Borba Gato mata o sujeito. Olha a relação. O João Pessoa pegou o sujeito, levou e tal, vamos ver as minas e tal. Diferença da Bahia para São Paulo. O Borba Gato pegou e matou. Não fosse os homens de Borba Gato ter descoberto o ouro, que realmente descobriram, Caeté e tal, no final do século XVII, e o rei Dom Pedro II não tinha perdoado Borba Gato, mandou um perdão. Eu sei que não foi sem querer e tal. A Câmara de São Paulo pedia pelo Borba Gato, era o livro. E aí o Borba Gato queria ser o dono das minas. Só que o que acontece? Quem fornecia gado para as minas? Manuel Nunes Viana. Baianos, porque sob a direção de Manuel Nunes Viana. Por que sob a direção dele? Porque ele tinha a procuração de Isabel Guedes de Brito para isso. Se as terras eram da Casa da Ponte, quem era procurador? Ela ficava aqui, ela no Casarão do Saldanha, ali hoje é a sede da FUNSEB, foi o Liceu de Artes e Ofícios, ali na entrada do Pelourinho, ali perto, mais pro lado da Praça da Sec. Enfim, ela morava ali, não ia pro sertão. Quem é sertão era Manuel Viana, que tinha lá seu corpo de mandingas, né? Diziam que ele tinha o corpo fechado, porque ele tinha escravos do Mali, do reino do Mali, e que carregava o seu patuá, que era aquele pedacinho do Alcorão. E aquilo deu uma fama de corpo fechado para ele que ninguém se metia com ele. Mas ele era um homem. Ele não era um homem iletrado. Era um homem que, inclusive, apreciava muito as artes, a literatura. Financiou, ficou muito rico, financiou a impressão de livros de autores baianos na época. Pessoal da Academia Brasílica lá, que já começava todo aquele movimento aqui na Bahia. Ele vai. Na época não tinha impressora aqui. Impressora só vai ter com o Silva Serva no século XIX. No começo do século XIX. E aí ele mandava imprimir em Lisboa,
trazer os livros para cá para o pessoal poder, escritores daqui, ter acesso, né? A tipografia. Então, muito esclarecido. E o Borba Gato resolve que não pode, que vai tirar todos os contratos de fornecimento, que não pode, o pessoal passando fome. Porque não tinha comida no começo. Botou um monte de gente nas minas. Aquela região da Serra dos Pinhaços não era assim para produzir. Quem conhece a Serra dos Pinhaços sabe que é a ladeira que não acaba mais. É muito pior que a Chapada Diamantina. Muito mais difícil o terreno. Ah, não, porque o Bananas nos Viana tá ficando rico, tá rematando os contratos dos açougue. Eu quero esse contrato para mim. Eu quero mandar no gado. Ele queria simplesmente invadir o território da ponte, não reconhecer o território da ponte, queria tomar todo o São Francisco para ele. Borba Gato. Paulista. Aí o que acontece? Aí o povo de Minas, até os mineiros, vindos de Portugal, vindo da Bahia, vindo do Rio de Janeiro, colaboraram muitos fluminenses, inclusive a nobreza fluminense da época esteve do lado desse movimento. Os fluminenses estiveram completamente do lado dos baianos nesse ponto. Pernambucano, tinha muito pernambucano. Imagina, Pernambuco tinha problema de ter caído das duas do açúcar, então foi atraído para as minas. E o caminho era mais fácil, gente. Vamos entender que quem quiser olha no mapa. Porque pro Rio é mais fácil que pro montanha. Não só pelo. A topografia é bem melhor. E tem o rio, né? Então o rio você segue o rio, não se perde. Tá? E os caminhos que já tinham sido abertos. Os baianos já estavam fazendo esses caminhos antes que os paulistas chegassem lá. Você quer uma brincadeira essa, não é, Showman? Tem um fundo de verdade. Mineiro é baiano cansado. No fundo, é conta dos caminhos de tanto que andou. Bom, aí que acontece? Aí aclamam o Manuel Viana governador para botar freio no negócio. Aí são 2 anos, a Guerra dos Bob só dura 2 anos. E são 4 batalhas no total, 3 ganhas pelo Manuel Viana, pelos comandados dele. Uma que é a invenção, que é tal do Capão da Traição, no Rio das Mortes, lá em São João del Rei, proximidade de São João del Rei, que diz o Borba Gato, dizia os paulistas, que 300 paulistas se renderam pacificamente. Há um encarregado lá, um lugar-tenente de Manuel Nunes Viana, tá? Dos Emboabas, e esse capitão teria dito, fiquem tranquilos, pode se entregar que eu vou poupar a vida de vocês. E depois que eles se entregaram, matou os 300. Ora, não tinha 300 paulistas ali nem somando. E ninguém ia fazer isso. Realmente ele deve ter matado alguém. Depois o próprio Manuel Viana assumiu que o cara tinha feito e disse que, poxa, ia castigá-lo e tal, aquela coisa. Não, ele não teria feito isso. Enfim. Esse foi o primeiro momento. Então, a Guerra dos Ubabas, nesse primeiro momento, em 1707 e 1709. Que é resolvida quando vem um novo governador, é nomeado um novo governador. Primeiro vem o governador tentar resolver. Aí ele tenta resolver, tenta ficar de bem com os paulistas, tenta ficar bem com os Emboaba. Aí Manoel Viana manda os homens dele e diz: rapaz, é melhor você não ir lá, enquanto Manoel Viana, é melhor você voltar pro Rio. Não faz mais negócio. Que era meio covarde esse governador, não era muito. Uhum. E aí vai embora. E já estava vencendo o mandato dele, manda o Conselho Ultramarino manda outro governador. Governador do Rio. O governador geral estava sempre lá da Casa da Ponte. O governador geral aqui em Salvador. Aí esse governador vai e o Rio tinha jurisdição, tinha sido dado a jurisdição sobre aquela região de Minas. Jurisdição. Capitania de Minas é bem depois, vem depois. E chega foi em Caeté isso. Quando ele chega na entrada da cidade, ele tinha levado 8 pessoas junto com ele, o governador. Tá desarmado praticamente. Só vale a pessoa. Ele é recebido com festa pela população, porque o Manuel Nunes Viana mandou ele receber com festa. Para todos os efeitos, ele tinha cometido um crime de lesa majestade, porque você não pode se aclamar governador. Ele tinha sido aclamado governador das Minas. Não, aí Manuel Viana recebe ele no casarão dele, né? Na casa do Manuel Viana. Não, governador, seja bem-vindo. Tome posse. Vou lhe ajudar.
Eu vou me recolher ao São Francisco, que tem muito trabalho lá. As propriedades da minha casa, da Casa da Ponte. Tem muito gado porque precisa, o povo está precisando de comida aqui. Eu vou lá cuidar dos meus negócios. E ali ficou. E é verdade. Toda a faina do Manonas Viana, a partir daí, foi trazer comida, trazer gado da Bahia para abastecer essas minas. Trazer gado, milho, comida, plantar, fazer plantações. Ele obrou o tempo todo para isso. Fundou muita povoado, que depois vai virar vila, no norte de Minas Gerais, nessa região chamada São Francisco. Ele não faz outra coisa na vida. Quando ele volta para Bahia, já tá com mais velho, ele volta rico, mas ele volta para descansar porque tá no fim da vida. Vai botar as filhas a ser freira. Tinha 2 filhas. Vai cuidar das filhas a ser freira. Que ele faz questão. Porque ficava falando mal dele, aquela coisa toda. Quem fez a caveira dele foi o Conde Assumar. Mas vamos explicar que Conde Assumar, achando que Felipe dos Santos, quem conhece a história de Felipe dos Santos é o Tiradentes de verdade, né? O Felipe dos Santos é o verdadeiro Tiradentes. Que era um homem do povo, de Vila Rica. O Conde Assumar era governador e ficava na Vila do Carmo. Que é do lado, né? Mariana Vila Rica não dá 10 quilômetros de uma sede a outra. E em Vila Rica tinha um movimento e tal, contra o governador. Vila Rica é atual Ouro Preto, pessoal. Pra exatamente. Que era a maior cidadezinha já. Embora a Mariana vai ficar com a Vila do Carmo e Mariana vai ficar como sede do bispado, a maior sempre vai ser Vila Rica. Até hoje. Há uma pequena diferença de população, mas Ouro Preto tem um pouco mais de população. Bom, aí tinha uma revolta popular lá, um negócio e tal. E essa revolta tinha um homem que era o grande propagador, que seria... Porque Tiradentes é uma história mal contada. Um dia a gente vai contar a história de Tiradentes aqui, que é uma patacoada, um sujeito mau caráter, não teve nenhum... A gente conta disso depois. Nenhum mérito. Tem um sujeito que não teve... Mas Felipe Santos não, era um homem do povo. E aí ele vai para Vila Rica e trazem o Felipe Santos à presença dele. Ele, contra as ordens do rei, contra as ordens do governador-geral, contra as leis, o Conde de Assumar enforca pessoalmente o Felipe dos Santos, que era um homem do povo. Pô. Por que ele fez isso? Vocês que vivem dando guarida para aquele fascínio, para aquele assassino, para aquele criminoso. E assim entrou Manonas Viana como criminoso. Implicância do Conde de Assumar. O Conde de Assumar, tempos antes de matar Felipe, quando ele matou Felipe dos Santos, ele se foi embora de Minas. Depois ele vai ser muito promovido no reinado de João V, ele vai ser muito promovido, porque ele vai ganhar campanhas militares na Índia e na Europa. O Conde de Assumar vai se mostrar um grande homem de batalhas, de guerras. Mas como governador, ele deixou a desejar. Porque ele queria prender Manonas Viana. Porque esse homem manda, porque esse homem é protegido do governador-geral, porque ele que traz o contrato de carne, porque ele quer mandar em todos os açougues, as brigas dele é essa. Só que ela não se dava conta que 90% dos mineiros já em 1720, nessa data que ele sai de lá, já são não paulistas. Os paulistas estão indo para Goiás, para Mato Grosso, porque os paulistas sentiram que tinha perdido a guerra. Eles perderam a guerra para os emboabas. Então ficou-se em paz a região, porque os emboabas venceram. E todas as famílias mineiras, quase todas as famílias mineiras, não serão paulistas. Serão portuguesas, baianas, fluminenses, pernambucanas. São Paulo não vai ter essa precedência sobre Minas. Vai ter precedência sobre Goiás e São Mato Grosso. Até porque era muito pouca gente em São Paulo. O que era São Paulo de Piratininga? Tinha 5 mil habitantes nessa época. Vai chegar meados do século XIX com 10, 20 mil habitantes. Você tem uma ideia de como... E o próprio Mato Grosso e Goiás tiveram muitos portugueses. Por exemplo, Mato Grosso também. Não teve. Goiás, os mineiros depois vão. Não, mas eu sei que sim. Mas posteriormente.
Mas tanto Vila Boa, que é chamado Goiás Velho, né, que é o município de Goiás hoje, quanto Cuiabá são Fundação Paulista, isso é inegável. O mérito paulista é inegável. É um mérito. Não, é um mérito. Não se nega mérito que tem mérito. Não sou assim de condenar os bandeirantes e tal. Não é meu estilo. Não acho que seja por aí. Bom, mas o fato é o seguinte: o Conde de Assumar, só voltando para encerrar esse episódio dos Embabas, uns tempos antes ele tinha mandado, ele tinha pedido para Manuel Viana enviar a presença dele. Quem disse que Manuel Nunes Viana se acovardou? Pegou, claro, os seus jagunços juntos, seus homens juntos. Né? E entrou no palácio. Não vou dizer palácio, né? Porque era se dizer palácio do governador, mas era um prédiozinho, né? Porque no começo tudo foi muito improvisado nas Minas, sabe? Muito difícil. Hoje a gente olha assim, você olha para Mariana, hoje tá aquela coisa. Isso é no final do século. No começo, aquela época não era assim. As pessoas não tinham nem fazenda dentro de casa. No final do século, todo mundo tinha a louça da China, tinha sedas, tinha aquela coisa. No final do século tinha Certo. tudo. Aí invade, acontece o que, show? Como? Não, aí Aí ele. invade. Não, aí ele vai lá. Tem uma audiência. Ele entra. Não invade. Ele vê a convite. Quando isso mais chamou. Tá. A ideia do Codicilmar era prender ele. Codicilmar, ele vai vir, eu vou prender, ele vai ver o que eu vou pra tosse, não sei o que. Ele vai ter que se submeter. Ele entrou, sentou um de frente pro outro. Pois bem. Eu queria isso. Tá bom, vou pensar no assunto. Né? Muito bem, governador. Beleza, acho. Encerrou a conversa, voltou para casa e saiu. Saiu o Manuel Nunes Viana como tinha entrado. São e salvo. Ele era louco de prender o cara? Não. Ele era líder. Ele liderava aquele povo. Além de ser procurador da Casa Pública, proprietário, portanto, representante do proprietário das terras do São Francisco, até a nascente dos Rios das Velhas, ou seja, até Vila Rica e Vila do Carmo, que incluía Sabará, incluía Caeté, que são as primeiras vilas, né? Caeté, Sabará, São João del Rei, São José del Rei, que depois vai virar Tiradentes. São João del Rei tem esse nome porque nasce João V, né? Isso. Certo? Vila do Carmo, Vila Mariana, por quê? Porque a esposa de João V, Maria Ana da Áustria, que vai ser a mãe de José I. Enfim, essas histórias todas. Minas é muito importante na história de todo o Império Português, né? Como a Bahia também é, lógico. A Bahia sempre vai ser querida e amada nessa história a história do Brasil toda passa pela Bahia, sempre vai passar. E a Bahia sempre vai sair bem. A Bahia sempre tem bons exemplos para dar. Tanto nessa questão do povoamento, com erros e acertos, harmonias e desarmonias. Mas eu diria que a gente tendeu muito mais para a harmonia do que para a desarmonia. No fenômeno do povoamento. Mesmo o João Gonçalves da Costa vai odiar todo mundo, daqui a pouco tá todo mundo amigo dele. Aqueles índios, por exemplo, lá de Ferradas gostavam dele. O pessoal que hoje, eu esqueço o nome dos lugares, dos aldeamentos, porque mudou os nomes depois para município. De Tapetinga, de També, tudo gostava dele. Então, a Bahia tem bons exemplos de como fazer o povoamento. Não se fez mais antes, não se entrou, mas também faltava gente, né? Sempre teve esse problema de faltar gente. Esse povo não esqueça que no final do século XVII o Brasil tinha 300 mil habitantes. Todo o Brasil. Da colônia do Sacramento até o Pará. Até Manaus. A questão toda do trabalho escravo, de trazer pessoas africanas, por conta disso, até o século XIX mesmo. Né? Que assim, falta mão de obra, o argumento econômico no cara era sempre falta mão de obra, falta mão de obra. Dom Manuel, rei de Portugal, quando da descoberta do Brasil e quando da conquista do mundo, quando de Vasco da Gama, Dom Manuel dominava era governante em tese do mundo inteiro. Claro que eram pontos costeiros, né? Não eram como o próprio Brasil era ponto costeiro. Mas era do mundo inteiro. Ele é o rei dos oceanos.
Portugal tinha 1 milhão de habitantes para dar conta do mundo inteiro. Isso não mudou muito depois. Então dá para ter uma ideia. Ter gente sempre foi uma dificuldade. E, no Dom entanto, João VI, na época do Dom João VI, no século XIX, Portugal tinha 3 milhões de habitantes. que tinha crescido muito. O pessoal ficou muito saudável, né? A dieta melhorou na Europa, a dieta melhorou muito com as coisas, as plantas que se descobriram no resto do mundo, como o milho, a mandioca, a batata, Batata. o tomate, e por aí vai, né? Tem toda. Mas para Assim, encerrar, qual seria o último tópico mesmo que você disse que ia mencionar? não, eu acho que fica a promessa para o próximo programa para a gente tratar desses assuntos que diz respeito ao final do século XVIII e início do século XIX, quando Salvador deixa de ser capital do Brasil também, né? Esse é um ponto fundamental na nossa marcha de povoamento. Então passa a ser o governador da Bahia. As decisões de vilas deixam de ser, porque quando era governador geral, ele era muito econômico, até para dar exemplo, era muito econômico na história de fundar a vila, hesitava muito para fundar a vila. Uhum. Porque Coroa não pode dar mau exemplo, está fundando vila à toa, não há problema. Tá? Então, Minas mesmo fundou as 6 primeiras, depois levou 70 anos para fundar a 7ª. Certo. Um negócio sério, era econômico mesmo, né? Austero, né? Para dar o título de vila. E aí muda tudo, aí, claro, passa a ser o governador da capitania, passa a ter outro tipo de interesse, de formação, e muda toda a orientação, a economia muda também, tudo vai ter uma outra orientação. Vão ter outros problemas. A Bahia, na virada do século XVIII para XIX, ela se depara com outras questões. E há também, que a gente vai falar, vai caducar todas essas Marias, né? Vamos caducar tudo. Sim. A Casa da Torre mesmo vai falir. Pombar. Não é ele, não é ele. Já vem Dom João V, já começa o Conselho Ultramarino já começa a tomar decisões. Não pode mais dar essas Marias gigantes. Essa coisa da Casa da Torre ter tido 300 mil quilômetros quadrados não estava certo. Foi bom? Foi, claro que foi. Foi útil. Mas é aquela história, a nobreza sempre é de serviço em Portugal. Se naquele momento do século XVII foi fundamental dar aquelas 300 mil quilômetros quadrados de Sesmaria para a Casa da Torre, como da Grande Sesmaria do Bernardo Vieira Vasco, o Casa da Ponte, a João Peixoto Viegas, o próprio Estevão Baio Parente ganhou as Sesmarias também. Então era importante, sim. Mas no segundo momento isso já não é mais útil, porque você já multiplicou os fazendeiros, as paróquias, as vilas, as coisas todas. Então o sertão começa a ter uma vida municipal. Começa a se nuclear. Isso no final do século XVIII. Isso. Então aí muda todo o foco. Aí não é mais interessante você ter aquele. Para que você vai ter aquele cara lá vivendo a tripa-forro lá num casarão no Pelourinho, aqui de Salvador, né? No Centro Histórico de Salvador, ou na Praia do Forte lá, vivendo de foro arrecadado a 1.000 quilômetros de distância. Se o fazendeiro de lá quer ser autônomo. Então eles vão perdendo essas posses todas, mas isso não significa que perde o dinamismo do povoamento. O povoamento vai continuar e vai se multiplicar. O que vai acontecer no século XIX, a gente vai tratar disso também, é o problema que todo aquele fluxo de gado que vinha primeiro para Minas, depois para Capuame, o gado começa a ser criado mais próximo aqui. Tanto aqui quanto em Minas. E aí você perde mercado. E quando você perde mercado, que produto que você vai mandar para fora? Qual produto você vai... na continentalidade, porque o ouro e diamante pagam qualquer transporte. Pode ser o transporte pode ser o frete mais caro do mundo, é barato para você transportar ouro e diamante. Você traz no corpo. Quando chegar vivo, você tá rico. Gado se autotransporta. Mas gado tem que ter mercado. Sim. Tem que ter preço. Fora isso, você faz o quê? Pense vocês. Vamos lá, a gente falou do urubu, Paratinga. Vai para onde?
até chegar aqui, até chegar no mercado consumidor. Quanto lombo de mula não pega no caminho? Vai produzir o quê? Hã? Ah, vai produzir milho, sim, mas já pensou carregar milho no lombo de uma mula até Salvador? Vai custar 10 vezes o que vale o milho. Sim. Então, Esse que é o problema no século XIX, do isolamento a de várias o problema regiões. da continentalidade, que era um problema da China, que era um Aí problema geram os bolsões de pobreza. que é problema da Austrália. É um problema global até que chegasse a ferrovia. E a ferrovia não chega na Bahia, quer dizer, ela chega sim, chega no final do século Em XIX. algumas regiões somente. Vai ter a estrada de ferro da Bahia São Francisco. Que era para ter ficado pronta muito antes, tá? Aquele problema todo. Só vai até Alagoinhas. Aí depois vai ter que esperar um tempão até depois realmente fazer o trecho de Alagoinhas para Juazeiro. Enfim. Essas questões todas nós vamos discutir nos próximos programas. Pronto. Certo. Então, beleza. Obrigado, viu, pessoal? Beleza, Abraço aí. maravilha. Até as próximas. Tchau, Valeu, tchau. um abraço.